de perfume. Esta, como qualquer outra tarefa voluntária, precisa de cooperadores, irmãos de ideal, para colaborar com a elaboração do trabalho. E nessa casa não é diferente. Valorosos companheiros dedicam-se todas as semanas, deixando seus lares e famílias depois de exercerem suas tarefas diárias, deslocando-se até a casa espírita, dando o melhor de si para que os mais necessitados sintam, pelo menos, um pouco de alívio em suas aflições. Muitos desses irmãos chegaram a esse trabalho como pacientes, buscando a cura para seus problemas, para suas lamentações, e logo sentiram-se chamados a cooperar no labor, na semeadura rediviva do Cristo Jesus. Os irmãos de ideal espírita juntam-se à falange de espíritos do bem, formando uma corrente de entrega e ajuda ao próximo, com um só objetivo, um só coração, um só sentimento: o amor. De perfume nas mãos que oferecem rosa. Na realidade, nessa parte espiritual eu não fazia. Eu tinha muita vontade de fazer. Pedia assim que me mostrasse uma forma, em qual religião, e eu não fazia. Eu já sentia a necessidade de fazer, já tinha muita vontade, mas não fazia. Eu me sinto assim muito grata. Isso me leva cada vez mais a uma responsabilidade grande e uma satisfação enorme, porque era uma coisa que eu já sentia que era muito necessária em minha vida e tive essa oportunidade. Através, assim, na realidade eu comecei me tratando, levando pessoas amigas assim que buscavam, e eu sabia que existia aquilo dali, mas eu mesma não tinha ido. E depois do tratamento da alta eu já estava engajada assim no trabalho, não assim na sala, mas em atendimento com as pessoas. E aí fui ficando. Acho que mudou a forma de viver, né? Porque assim, eu acho que eu consegui muito. Isso me leva cada vez mais assim, com essa gratidão toda, a uma responsabilidade grande, e isso requer empenho, estudo, enfim. E isso muda muita coisa, né? Para melhor. Somos trabalhadores dessa casa e que vim mais por curiosidade. Na casa eu participava de alguns trabalhos que envolviam os trabalhadores da casa. Eu não consigo definir o sentimento para definir o que eu sinto com o trabalho. Eu sei que eu me sinto leve durante o trabalho e o pós. E durante o dia eu tento acompanhar um fluxo que eu sinto. Eu participava dos estudos, como ainda participo hoje, e das palestras públicas aos domingos. Eu me sinto imensamente grata a Deus, primeiramente, à espiritualidade, por estar tendo a oportunidade de estar nesse trabalho. E feliz, por ver o resultado das pessoas, por ver elas chegando aqui sofrendo e saindo melhores, aliviadas das suas dores. Mudou primeiramente a responsabilidade como espírita. A gente se sente muito mais cobrado a melhorar, a vigiar os pensamentos, os atos, a querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Eu não me vejo mais fora desse trabalho. Para mim, o verdadeiro objetivo do Espiritismo é fazer a caridade. E nesse trabalho, a casa está oferecendo caridade a todos que estão precisando, que se dirigem até aqui. Eu quero dizer às pessoas que sentirem qualquer necessidade física ou espiritual, que venham até a casa. Apesar de ser um trabalho realizado na casa espírita, não é um trabalho destinado apenas aos espíritas, mas a qualquer pessoa que esteja passando por alguma necessidade e venha até nós. A casa também tem um trabalho, que é o tratamento espiritual à distância, que é destinado às pessoas que também estão com qualquer necessidade física ou espiritual e que não podem, por qualquer motivo, se deslocar até aqui, até a casa. Então, esse trabalho é destinado a essas pessoas e a espiritualidade também se encarrega de atendê-las onde elas estiverem.
Primeiramente, ela tem que procurar um trabalhador da casa, passar o endereço do local onde ela vai estar no dia do tratamento. Esse tratamento ele acontece quinzenalmente. É pedido às pessoas que estejam com vestimentas claras, lençóis claros. O tratamento sempre está acontecendo entre as 8 e as 8h30 da noite. Pede-se que as pessoas estejam em oração, que coloquem um copo d'água ou uma garrafa de água ao lado e que a espiritualidade se encarrega do restante, né? Que eles conhecem as pessoas, conhecem a gente mais do que a gente, né? Sabe todas as nossas necessidades. Eu participava de dos grupos de estudo, né? Estudo do livro dos espíritos, estudo do livro dos médios, dos estudos da codificação. Venho tentando, junto com a casa, fazer com que todos os livros da codificação seja implantado através dos estudos aqui, né? Seja colocado em forma de estudos, para que a gente possa saber o que está fazendo. Uma responsabilidade muito grande, mas uma responsabilidade consciente, né? Sabendo o porquê está ali e sabendo o que esse trabalho maravilhoso vai provocar na minha vida e na vida do meu próximo. A maneira como eu enxergo a vida. Antes, mesmo com o estudo, eu tinha uma vida mais dura, né? Dura no sentido de tentar ser o mais correto possível. Hoje eu continuo tentando ser o mais correto possível, mas de forma mais suave, de forma em que eu sei que vou ter meus problemas na minha vida, mas eu vou passar com mais brandura, né? Sabendo que aí vem meu merecimento, aí vem a minha condição de ter que passar por isso, porque está nos desígnios do meu projeto de reencarnação, né? Deus não isenta ninguém de suas provações, mas um trabalho como este pode amenizar, pode suavizar, né? De forma que você vai passar com suavidade, a sua vida vai se tornar mais leve. Estude mais, que ame mais, que se conheça e seja mais suave, o mais que você puder. Amor é uma coisa que vem de dentro de cada um. Coloque isso para teu irmão. Deixe teu irmão perceber que você está amando e que ele pode ser amado também. Esse trabalho é muito importante porque na ignorância da doença provocada pelas nossas faltas, né? Nós podemos encontrar a doçura do conhecimento, a doçura das provas que temos que passar e não da acidez das provas que temos que passar, e sim a doçura. Da evangelização infantil participava e dos estudos também da casa. Me sinto muito bem. É um trabalho que lhe traz grandes aprendizados. Eu acho que a partir do momento que você entra num trabalho desse, você é outra pessoa. De tanto aprendizado e descobertas, você não é mais a mesma pessoa. Lhe traz grandes lições nessa vida. Eu me sinto maravilhosamente feliz. Feliz. Foi a maior felicidade que eu tive na minha vida. Foi eu chegar até aqui, até esse trabalho espiritual. Porque era uma coisa que eu achava que... Acho que eu nunca ia ver uma coisa tão linda como eu estou vendo aqui. Linda e que serve para mim, e nem só para mim, como toda a minha família, todos que estão aqui, todos se sentem muito bem e todos são muito felizes com esse trabalho. Sou muito feliz, eu fico esperando o dia e a hora de chegar para me estar aqui contribuindo com esse trabalho junto com o pessoal da casa, todos os trabalhadores. Mudou tudo. Mudou a felicidade da minha vida, mudou o aprendizagem, que a gente aprende muito. É uma escola, né? Para mim é uma escola. E mudou tudo na minha vida. Sou muito feliz de estar aqui nesse trabalho. O primeiro benefício que eu posso observar é a desmistificação do trabalho de curas espirituais, a desconstrução do preconceito a respeito desse trabalho,
porque me fez buscar conhecimento. E a partir dos resultados dele aqui dentro, eu posso atestar que é um trabalho do bem, é necessário e que deve ser divulgado. Me traz mais empatia, humanidade, caridade, mais consciência do meu dever para com o próximo. Busquem o conhecimento. Tentem conhecer antes de julgar este trabalho. Se informem a respeito das práticas de Kardec. Se informem a respeito dos trabalhadores desta casa e de outras casas aonde se pratica este trabalho. Se informem com as pessoas que passaram por este trabalho, por este atendimento. Avaliem os benefícios que trouxeram à vida dessas pessoas. Me sinto bem, graças a Deus, é uma coisa muito boa, deixa a gente muito bem durante o período, né, que a gente está em tratamento. Eu acho que é uma coisa que faz bem mesmo a gente, tanto material como espiritual, acredito. Eu acho assim que você fica sempre em vigilância, né? Olhando o que é o seu comportamento, como é que você está, se está indo certo, que eu acho que é uma coisa tão séria que você tem que estar sempre vigiando, né? A sua moral, as coisas que está certo, que está errado. É uma coisa muito boa, faz muito bem, eu acredito. Que mudou muita coisa na minha vida, muito mesmo. Graças a Deus. Estou me sentindo muito bem depois que participei disso. Que se as pessoas tiverem vontade de participar, né, não fiquem com medo, né, não tenham medo. E que venham, que é uma coisa que não faz mal pra gente, sempre faz bem. Muda muita coisa, né? Porque antes a gente se pergunta o que você está fazendo aqui? E agora a gente encontra a resposta. Mesmo que a dor não passe, mas alivia. Que a gente tenha a certeza que a gente está ajudado. E com esse conhecimento que a gente busca através desse trabalho, só nos ajuda, só nos esclarece. E mesmo sofrendo, a gente sabe o porquê está sofrendo, mas tendo a certeza que a gente está sendo aliviado, está sendo cuidado. E eu só recomendo. A mensagem que eu passo para aqueles que estão fazendo tratamento: continue, estude, se informe, busque. Não deixe de participar. Naquele dia que tiver com mais tristeza, com mais desânimo, eu não preciso mais vir. E aquele que ainda não veio, venha conhecer. Não tire conclusões precipitadas. Venha conhecer, questione, concorde, discorde. Depois você sabe que caminho tomar. Mas não deixe de vir, eu convido. Principalmente para quem está passando por problema de saúde, algum problema físico, espiritual, ou mesmo aquele que se sente bem, venha conhecer. Depois que você conhecer, aí você vai comprovar o que eu estou dizendo e mais além do que eu estou falando. Eu cheguei nessa casa desde a segunda semana em que ela foi aberta. Eu já estudava Espiritismo com o professor Farias, dono aqui do Colégio Malbotarrã na época. E a casa abriu e na semana seguinte, era em outra rua, outra casa até, e na segunda semana eu já estava lá participando das reuniões públicas. E em seguida já comecei a procurar estudo, qualquer coisa que tivesse ligado a essa casa. E quando nos mudamos, eu vim junto. O trabalho de cura espiritual eu conheci aqui mesmo na casa, participando da casa, já sabia do movimento, do trabalho que existia, mas demorei um tempo a vir até a casa participar desse dia de tratamento. Eu vim para fazer um tratamento espiritual meu mesmo, precisei da ajuda dos bons espíritos e fiquei o tempo necessário da cura, necessário para o tratamento. Em seguida, me engajei no trabalho, comecei a participar ativamente e agora estou ajudando efetivamente no trabalho. Eu falo para as pessoas que estiverem necessitadas de um trabalho de cura espiritual, não só do corpo, mas também da alma, do espírito, aquela coisa que lhe dá um refrigério, que procurem essa casa, que venham até aqui,
que a nossa equipe de trabalhadores está pronta para recebê-los com a melhor boa vontade possível em um atendimento fraterno e em seguida encaminhar aqueles casos necessários aos bons espíritos, Dr. Hans e também aos agros. Todos aqueles que sentirem a necessidade, venham, estamos de braços abertos esperando vocês. Bom, eu cheguei aqui com problemas de perca de família, eu e minhas irmãs, e muito doente da alma, e graças a Deus a gente foi muito bem recebido e a gente foi tratado, e graças a Deus hoje eu estou bem. Eu tomei conhecimento pelo trabalhador da casa, João Duarte. Ele quem trouxe a gente para cá. A gente passou quase 2 anos no tratamento e estamos muito bem. E hoje eu sou uma das trabalhadoras, faço parte do GAI, trabalho na quinta-feira também, estou no Evangelho Terapia da quarta-feira, e é muito bom para a gente desenvolve, aprende, troca experiência, é muito bom. As pessoas que vêm aqui com qualquer tipo de problema espiritual para o trabalho da quinta-feira, e não só para o trabalho da quinta, também para os estudos, é muito bom porque a gente aprende muito, é troca de experiência. E que as pessoas que puderem vir, venham, que são muito bem acolhidas por todos aqueles que trabalham aqui, e é muito bom participar. A minha vinda para esta casa, primeira vez, foi uma necessidade muito grande, e estava acontecendo comigo, coisas estranhas, coisas que eu não acreditava que poderia acontecer comigo, as coisas tudo se acabando, muita desunião dentro de casa, a economia toda se acabando, e cheguei no ponto que eu pedi socorro a Júnior Zé Feitosa, meu amigo, para que ele me trouxesse para esta casa, que ele tinha conhecimento aqui nesta casa. E ele marcou comigo para vir uma quarta-feira, que ia marcar um atendimento fraterno. E graças ao Mestre Jesus, no dia que eu cheguei aqui a primeira vez, eu fui imediatamente para o atendimento fraterno. Estou por aqui até hoje. O tratamento espiritual, aqui que é realizado na quinta-feira, quando começou eu já estava aqui. Eu já estava nessa casa há um bom tempo e fui convidado rapidamente para o trabalho lá na sala. Eu me choquei, eu achava que eu não tinha capacidade para isto, para participar de um tratamento espiritual, mas para mim só me trouxe alegria. Porque depois desse tratamento espiritual, além de eu ser tratado, já consegui trazer bastante gente da cidade de Remígio. E através das pessoas que eu trouxe, todos convidaram outro, eu estava vindo bastante gente para esta casa. Trouxe uma senhora de Remígio, disse que realmente ela chegou aqui andando de moleta, e fiz o convite para ela, para vir para esta casa, e ela veio. E no primeiro dia que ela veio para cá, ela já saiu sem a moleta. E até hoje está melhorando, e continua no tratamento. Meus queridos irmãos, irmã de todas as cidades da Paraíba ou de qualquer estado brasileiro que necessitar de um tratamento espiritual, eu recomendo que vocês procurem esta casa aqui na Cidade da Esperança, que é um tratamento muito especial, tratamento de bondade, casa de caridade que acolhe todas as pessoas. Não importa que religião você seja, que você seja católico, que você seja evangélico, não importa. Qualquer religião que você vir nesta casa, você é bem recebida. Esta casa acolhe com muito carinho, com muito amor, muita dedicação. Se você está precisando, meu irmão, venha para esta casa.
e faça um convite para outro que você souber que está precisando. E traga para esta casa, que aqui é bem acolhida. E nós recebemos de braços abertos para Deus curar todos que aqui vier. Eu cheguei angustiada, tinha problemas dentro de casa com meu esposo, a gente não se entendia, minha vontade era sair, e também com problemas emocional. Meu irmão foi assassinado, eu não me conformava com o que aconteceu com ele. Era desse jeito que eu vivia dentro de casa. Era uma angústia, não conseguia trabalhar, não conseguia interagir com as pessoas dentro de casa. Eu vim aqui através de um trabalhador, seu João, que me convidou, né? Vendo a situação como eu estava, ele me convidou para eu vir. Eu vim, né, para casa e passei a fazer o tratamento, né, espiritual. Tudo mudou lá em casa, graças a Deus. Hoje em dia tem paz dentro de casa. Tudo melhorou dentro da minha casa. Hoje tem união, paz, posso trabalhar, tudo melhorou. É uma tranquilidade, e hoje em dia eu recebi alta e hoje faço parte, né? Faço parte dos trabalhadores e fico muito feliz em poder ter me recuperado e hoje em dia estar ajudando as pessoas que chegam aqui precisando, angustiadas do jeito que eu cheguei, da mesma forma que eu cheguei. É muito gratificante. As pessoas que estiver com problema, angustiado, com problema de saúde, venham conhecer a casa, o Centro Espírita Esperancense. Aqui é uma bênção, é uma luz. Que você que tem fé, que acredita em Jesus, né? E na espiritualidade, vai conseguir transformar a sua vida. Então, eu vinha primeiro na casa para assistir as palestras do domingo, que eu morava em Remígio, umas amigas me chamaram para vir assistir as palestras e eu vinha. Aí gostei muito da energia da casa, gostei das palestras e comecei a frequentar esporadicamente. Quando foi certa vez, no segundo curso de Wagner, me chamaram para fazer o curso de magnetismo. E aí eu vim fazer o curso e comecei a frequentar a casa um pouco, né, com mais frequência. E comecei a vir nos domingos um pouco com mais frequência. E acabei gostando, comentei com as minhas amigas que a casa tinha uma energia muito boa e que eu ia voltar mais vezes. E assim foi. E aí eu fui fazer o segundo curso de magnetismo com Wagner, foi quando eu me aproximei mais da casa, né? E comecei a frequentar mais os domingos e por morar muito perto em Remígio, eu comecei a vir mais. Então, eu tenho uma amiga de Remígio que faz tratamento aqui nas quintas-feiras e ela comentou comigo, falou: Gi, eu tô fazendo um tratamento lá nas quintas e por isso eu não vou poder participar do grupo das quintas que a gente participava em Remígio, né? O evangelho que é feito em Remígio nas quintas-feiras. Ela falou que não podia ir mais todas as quintas porque ela estava fazendo tratamento aqui. Foi assim que eu conheci, que eu fiquei sabendo, na verdade, do tratamento da quinta, através dela. E aí, eu tinha um namorado e o meu namorado estava passando por muitas perturbações. E eu resolvi trazê-lo para poder fazer o tratamento espiritual aqui na casa. E eu vim trazê-lo e ele fez dois dias de tratamento no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, o Zé Grosso me viu com ele, que ele foi o último a ser atendido. E aí o Zé Grosso, eu estava com ele acompanhando, que eu já ia embora. E o Zé Grosso me viu e falou: minha filha, venha cá. Aí ele me chamou e pegou na minha mão e falou: eu tenho um convite para te fazer. E eu fiquei surpresa demais, né? Ele falou: eu queria te convidar para trabalhar conosco, você aceita? E aí eu tomei um susto, falei assim: nossa, mas trabalhar com vocês é uma coisa, né, que eu não esperava. Ele: eu estou te convidando, você aceita?
Aí eu falei assim, aceitar, eu aceito, eu não sei se eu tenho capacidade para trabalhar com vocês. Aí ele falou, não, o convite não é feito à toa. E aí me levou para a sala, lá para dentro da sala, para me apresentar para os outros componentes e para eu tomar um passe também. E comentou comigo na época que o convite estava sendo feito não só por ele, mas por seres de outros planetas. E aí eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo surpresa, né? E lisonjeada por ter essa oportunidade. Bom, o meu convite vai para todas as pessoas que querem de alguma forma se melhorar enquanto pessoa, seja na saúde física ou na saúde emocional. Porque os nossos problemas, né, psicológicos, eles refletem no corpo físico, trazendo doenças. Então, as pessoas que querem ter um auxílio, eu não falo de cura, né? Eu falo de ter um auxílio, de ter um alívio para suas dores. Com certeza aqui vai encontrar. O Dr. Zé Grosso e o Dr. Han sempre falam com a gente que a cura depende não só deles, mas depende das pessoas também através da mudança de comportamento. Então, até isso, a gente consegue entender que as pessoas, além de virem procurar aqui o seu alívio para as dores físicas e dores emocionais, elas ainda mudam de postura porque veem que aquilo ali é o caminho. Como eu tenho particularmente amigos que eu convidei, amigos que vieram para cá se tratar e falaram exatamente isso. Fala, Gi, eu estou me sentindo muito melhor e hoje eu sou uma nova pessoa, porque eu mudei os meus hábitos. E na verdade, o que vai curar a pessoa é o auxílio dos espíritos que aqui estão, mas também a mudança de hábito dessas pessoas. E essa mudança é muito importante quando passa por aqui, porque quando passa por aqui você consegue enxergar as situações da vida sob um outro ponto de vista, né? Então isso é muito importante. Não hesitem de vir, não hesitem de deixar, né, ser ajudados. Eu cheguei no trabalho da casa através de uma indicação de uma das pessoas que trabalham na casa, Rose, e que já tinha me auxiliado várias vezes, e dessa vez ela me convidou a vir conhecer esse trabalho, né, que era desenvolvido nas quintas-feiras, e foi num momento que eu estava de extrema angústia e de profundo desespero. Minha mãe estava com uma hipótese diagnóstica de linfoma, então eu estava final de outubro para início de novembro, num momento muito delicado, muito vulnerável na minha vida. E foi através disso, eu compartilhando com Rose as minhas aflições, meus problemas emocionais que eu estava para lidar com essa hipótese dessa doença e também de dar todo o apoio e o amparo à minha mãe, da mesma forma. E ela, dessa forma, eu cheguei aqui, nessa casa, fui muito bem acolhida. É uma casa que, à medida que a gente põe o pé, a gente já sente o amor de Deus nos invadindo. E foi um momento de divisor de águas na minha vida, porque eu estava em desespero, literalmente. E eu fui acolhida por todos que fazem esse trabalho, seja encarnados ou desencarnados. E através dele eu tive todo o alicerce. Primeiro, para mim recompor emocionalmente, que eu estava um pouco desequilibrada e eu precisava dar amparo à minha mãe nesse momento, principalmente porque ela não sabia da hipótese diagnóstica dela, que era um câncer. E à medida que eu adentrei nessa casa e conheci esse trabalho, que é de puro amor, de pura luz, que, como eu disse, foi um divisor de águas na minha vida. E naquele mesmo dia eu passei por Zé Grosso, me lembro, e passei por Hans. E Hans disse, quando ele falou assim, filha, eu vou te ajudar. Naquele momento eu tinha plena certeza que Deus estava agindo na minha vida, na vida da minha mãe. Porque eu estava vindo representando ela, né, no tratamento dela. Então, estava agindo nas nossas vidas, na vida da minha família. E passei por Zé Grosso porque, como eu já disse, eu estava emocionalmente, não estava bem. Cheguei aqui realmente em desespero, muita angústia. E só passei uma vez, primeiro dia, porque eu já saí daqui totalmente reconfortada e na plena certeza que tudo iria dar certo.
para mim, é a coisa mais bonita que eu pude ver aos olhos nus. Foi esse trabalho, que é de puro amor e misericórdia de Deus, por cada um que adentra essa casa. E quando eu cheguei eu estava nesse salão, chorando, pedindo a Deus por minha mãe, que Ele intercedesse na vida dela. E quando vocês entraram cantando uma música que eu nunca tinha escutado, mas para mim era a música mais bonita que eu pude escutar naquele momento. Naquele momento passou na minha cabeça o seguinte: eu sou privilegiada por estar aqui sendo assistida por Deus através desses trabalhadores, através daqueles que estão no plano espiritual nos auxiliando. Mas também naquele mesmo momento eu disse assim: um dia eu quero estar lá, do outro lado, podendo auxiliar alguém, ajudar alguém, seja de qualquer forma, daquilo que eu puder fazer. Que a beleza de ser assistido é linda. Minha mãe está aí, está curada, está bem. Agradeço a Deus e agradeço a todos do trabalho dessa casa, no plano espiritual, no nome do Dr. Hans, e em todos os encarnados, e aqueles que trabalham no invisível, que a gente não sabe o nome também. E isso eu já estava guardando latente no meu coração, desde o primeiro dia que eu coloquei, mesmo que eu conheci, que foi descortinado na minha frente, um trabalho de profundo amor que Deus tinha aqui em Esperança. Esperança é uma cidade privilegiada por ter algo de profundo amor, profunda bondade e misericórdia. Um trabalho lindo que todos que tenham a honra de conhecer, para mim é uma honra. Porque a gente é assistida, é amparada, é auxiliada. Não necessariamente o objetivo será a cura para algumas pessoas, mas o amparo e a assistência a gente sempre deixa que a gente bota o pé aqui dentro. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu falei com o Ângelo e perguntei se em algum momento eu poderia fazer parte daqueles que trabalham nessa casa. E ele disse que sim. E mais pra frente, ele me colocou em frente a Dr. Hans e eu fui aceita como trabalhadora daqui. Para mim foi... Se eu era privilegiada e como assistida, hoje eu sou muito mais por ser trabalhadora e continuo ainda sendo assistida de várias formas. Minha família também. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada e agradeço a Deus por toda essa misericórdia que Ele está tendo por minha vida. Porque minha vida tem sido, como eu disse, foi um divisor de águas porque teve uma mudança. Eu era espírita, mas eu estava longe da casa. E com isso me trouxe para dentro da casa. De 3 a 4 dias da minha semana eu estou aqui, tentando estudar, tentando aprender, tentando melhorar enquanto pessoa, tentando fazer minha reforma íntima, tentando ser merecedora daquilo que Deus me deu. Até o momento, toda vez que eu pedi, Deus tem dado. Então que eu seja sempre merecedora. O que eu tenho a dizer àqueles que estiverem assistindo é que essa é uma casa de amor, que tem um trabalho belíssimo, de misericórdia divina, feito para acolher todos, independente de religião, de credo. Só basta acreditar em Deus, possam se abrir para algo que possa mudar, nos auxiliar. É um trabalho, como eu disse, de muito amor e de muita bondade, de total entrega. Então, que todos aqueles que estejam passando por uma aflição, por uma angústia, pelo sofrimento, por uma doença, essa casa ela está sempre de portas abertas, 7 dias da semana, não só nas quintas. E nas quintas aqui se faz o trabalho de tratamento espiritual, que todos se sintam, que se quiser conhecer, que venham, porque não vão se arrepender. E desde já se sinto privilegiado por estar. Eu cheguei aqui nessa casa já há algum tempo, há alguns anos, e depois eu fui convidada para ser uma tarefeira fazendo atendimento fraterno. Hoje eu estou fazendo parte do tratamento espiritual como tarefeira, o que me dá uma grande satisfação, uma grande alegria. Quando eu cheguei nessa casa, eu cheguei porque eu tinha uma grande curiosidade, já tinha conhecimento um pouco da doutrina, e essa casa aqui sempre recebe todo mundo com muito carinho.
Então, quando eu cheguei aqui para participar das palestras públicas da evangelioterapia e com toda essa receptividade eu fui convidada para ser tarefeira. E quando o trabalho veio para esta casa, foi apresentado esse trabalho, eu não tive dúvidas e resolvi ficar. Esse trabalho, ele é um trabalho urgente hoje, em qualquer lugar do mundo. Nós que temos um entendimento do Espiritismo sabemos disso. Então nós temos agora, nesse momento do nosso planeta, um sofrimento muito grande e quem de nós não carrega em algum momento uma grande dor? Quem de nós não carrega em algum momento uma enfermidade no corpo físico? Então, nem todos têm o esclarecimento que a doutrina espírita traz, muita clareza. E dentro do lema Fora da caridade não há salvação, entendemos que precisamos fazer um amparo aos nossos irmãos. Então hoje chegar aqui nesta casa, muitos dos nossos irmãos em sofrimento emocional, muitos dos nossos irmãos que esses sofrimentos de ordem emocional, psicológica e trazida, sabemos, de outras vidas, carregam e muitas vezes, por não dar conta, devido à nossa evolução, plasmam no corpo físico. E aí vem as enfermidades já plasmadas, que também são trabalhadas aqui, são ajudadas, mas sempre todos com o auxílio da espiritualidade. Nós tarefeiros somos meros instrumentos para que a espiritualidade benfeitora venha fazer o serviço na seara do Cristo. E aí nós sabemos que os esclarecimentos são importantes, porque precisamos aprender o bem de sofrer. A Sociedade Espírita tem hoje feito esse trabalho aqui na Cidade da Esperança e tem recebido em auxílio todos os irmãos, sejam eles católicos, evangélicos, budistas, independente de religião, somos todos irmãos. E nós estamos aqui para fazer um trabalho de amparo ao nosso próximo, lembrando sempre que todo e qualquer tarefeiro é sempre um instrumento e é quem mais recebe em poder ajudar. E ajudar é sempre uma alegria imensa para a alma. De modo que nós somos ajudados, ajudando. Então eu convido você que esteja me ouvindo para que venha, se precisar, até esta casa, para que seja amparado, ajudado. Depois você retorna para o seu lugar, mas as orientações, o auxílio está aqui para todos os irmãos. Eu convido você que está me vendo agora e assistindo esse vídeo, que você possa pensar um pouco, refletir se você está precisando de um auxílio, de um atendimento, ou que conheça alguém que esteja nestas condições, possa direcionar essa pessoa para o atendimento na Sociedade de Estudos Espíritas aqui de Esperança, para que ele possa ser atendido e que, sem compromisso algum, diante da doutrina, mas sim diante do Cristo, do entendimento, da mensagem de Jesus, vir a esta casa e receber todo o amparo necessário para o momento. Há quase 25 anos que eu sou espírita. Então, assim, eu como só tenho 41 anos, aos 16 anos eu descobri a doutrina espírita levada pelo meu pai. Então, é aquela coisa, eu não me vejo fazendo qualquer outra atividade fora do espiritismo. Eu fui católico na minha adolescência. Na minha adolescência eu tive minha história no catolicismo, mas logo vim ao espiritismo, quando a casa se encontrava em outro endereço. Já quando a casa mudou-se para aqui, eu sempre realizei uma ou outra atividade aqui, nada muito substancial, mas já dei aula de informática aqui na casa, já dei aula de violão, mas nada muito substancial. Enganjado mesmo no trabalho, vim enganjar nos últimos um ano para cá. Me sinto extremamente realizado de participar desse trabalho aqui.
Eu acho que é um acréscimo de misericórdia muito grande da espiritualidade me permitir participar desse trabalho. Eu que muitas vezes me considero um verme rastejante, por tudo que eu já fiz nessa vida. Eu tenho um histórico de alcoolismo, bebi durante 14 anos. Apesar de entre idas e vindas, de sair e voltar para a bebida, eu sempre estive na casa, sempre estudei um pouco nos meus momentos de sobriedade a doutrina espírita. Mas só agora, com esse trabalho com os espíritos de José Grosso e Dr. Hans, é que veio essa força maior interior minha e essa reforma íntima de modo mais substancial realmente, de modo mais forte, mais incisivo, mais peremptório na minha vida. Porque antes eram indas e vindas, eram estudos. Agora com esse trabalho realmente de caridade, de fé, e que esses espíritos me aceitaram no trabalho, eu vejo uma caridade muito grande para comigo. Por isso hoje estou extremamente realizado, extremamente contente, extremamente feliz. E agora sim eu estou tangenciando de volta para a linha reta, que tenho certeza que levará para um pouquinho de evolução naquilo que eu supostamente chamo de vida. Até porque, como diria o grande Chico Xavier, eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo. Mas eu posso começar a partir de agora a fazer um novo fim. E isso eu tenho feito de maneira mais prática agora aqui, com esse trabalho com José Grosso e Dr. Hans. A mensagem que eu deixo para as pessoas, sejam espíritas ou não, é que estudem, que conheçam a doutrina espírita, que conheçam o Pentateuco kardeciano, pelo menos começando pelo seu Livro dos Espíritos, que conheçam a doutrina espírita, que conheçam essa casa, aqueles que moram aqui na região, que conheçam essa casa de amor, de paz, de luz, e que conheçam, que procurem o trabalho de José Grosso e Dr. Hans, o trabalho de curas espirituais, que é um trabalho seríssimo, é a caridade posta em prática, é um trabalho que vem para curar corpos, mentes, espíritos. É um trabalho que vem para agregar a caridade, a força da caridade, a prática da caridade com a luz que os espíritos superiores veem. Esse trabalho que é capitaneado por José Grosso, por Dr. Hans, mas que é, sem dúvida alguma, um trabalho que tem Jesus à frente como modelo e guia. Então eu chamo as pessoas humildemente, venham conhecer esse trabalho de caridade, de luz, esse trabalho de José Grosso, esse trabalho de Dr. Hans, esse trabalho da espiritualidade, esse trabalho da Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses. Esse trabalho que é unicamente fundamentado no amor, na fé e em Jesus. Eu cheguei aqui nessa casa, na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, fazendo um trabalho de jornalismo no jornal Novo Tempo, divulgando, noticiando a programação da casa. Mas não era espírita. Mas, assim, depois de uns 20 anos, frequentando aqui e ali, eu faço parte da equipe do passe, componho a diretoria. Eu me sinto tendo uma oportunidade de confirmar algumas coisas que vão se construindo ao longo do tempo, com os estudos que a casa oferece, com a reação da gente com o que acontece na vida, como a gente reage e como as pessoas reagem ao que a gente faz, né? E no trabalho é aquela sensação de dedicação total, doação total. O mundo lá fora não existe. Me sinto muito bem. Às vezes um pouquinho dolorido fisicamente, mas é porque eu não tenho substância. Muda porque a responsabilidade, eu acho que essa é a palavra mais acertada. A responsabilidade que a gente tinha, ela se amplia. Ela sai daquela responsabilidade teórica. A gente tem uma ideia que tem responsabilidade com uma coisa ou outra, mas passa a ter de modo mais prático. E aí, onde você vai, onde você está, seja com quem for, você passa a ter um cuidado diferenciado. Você evita, você se policia mais. O vigiar e orar, que a doutrina ensina, se torna algo mais real, mais concreto.
Eu acho que qualquer pessoa que conseguir superar um pouquinho as necessidades que tem ou as imposições que se coloca, ou aquilo que limita, e tiver a iniciativa de vir em busca de uma ajuda nesse trabalho para qualquer problema de ordem física, psicológica ou espiritual, vai ser beneficiado, porque a doutrina nos ensina que o processo de cura, o processo de estar bem, começa quando você dá um passo, toma qualquer iniciativa. Você deu um passo para se melhorar, você já está se melhorando e tem o apoio da espiritualidade. Por isso eu acho que toda pessoa, independente do credo, deveria, na medida da necessidade, participar de um trabalho desse tipo, procurar. Porque a medicina como está na nossa sociedade, a medicina física, ela não é suficiente. Ela precisa desse complemento espiritual. Os templos religiosos de todas as esferas, inclusive a própria doutrina espírita, quando se limita só a estudar o conteúdo teórico da doutrina, o conteúdo filosófico, científico e que tem a consequência religiosa, não é suficiente, porque nós temos dores imediatas que, se a gente consegue minimizar essas dores, a gente tem mais chance de caminhar, de ir em busca de ser uma pessoa melhor. Tudo que tiver na codificação que Kardec citou, essa casa tem o prazer de, como sociedade de estudos espíritas de esperancense, trazer para isso. Isso faz com que muitas almas sejam consoladas, muitas pessoas não sejam curadas do físico, mas da alma sim. E aí é necessário que esse trabalho seja feito nesta casa. Aqui na casa nós fazemos um trabalho sério, com dois espíritos muito sérios, Dr. Hans e José Grosso, e mais toda a autorização feita por Jacó, que é o mentor espiritual da casa, e me seria difícil falar de outras casas. Mas aqui é uma continuidade de um trabalho que vinha há mais de 6 anos. Eu aproveito e conto um pouco do Espiritismo e Esperança. Eu sou espírita desde 1979, não nasci num lar espírita, mas criei e construí um lar espírita. E desde 1979 que eu estudo e me dedico à doutrina espírita. Comecei todas as minhas atividades da Casa do Caminho, depois no Centro Espírita Novo Mundo, onde eduquei a minha mediunidade, e posteriormente recebi uma determinação, eu diria assim, uma determinação de uma missão da espiritualidade para fundar essa casa aqui em Esperança. Não que aqui não já existisse espiritismo. Nós temos um documento de 1902 que o coronel Matias Fernandes recebia em suas casas livros espíritas e fazia sessões espíritas na casa dele. Em 1961, nós recebemos da Federação um documento de uma ata de fundação do Centro Espírita Kardecista Allan Kardec, que era aqui neste mesmo local. Era uma casa pequena, reduzida, e foi fundada por Miguel Maribone, Dom Givaldo Costa, Valdemar Cavalcante, Jeová Jesuíno, Dona Emília e Dona Alice Costa. Logo depois que eu recebi esses documentos, nós fundamos esta casa em 13 de março de 1995. Essa casa ela funcionou na rua São Sebastião, número 104. E por mais de um ano nós funcionamos lá até aceitarmos da Federação esse terreno de onde funcionava o Centro Espírita Kardecista Allan Kardec e fizemos uma construção. Construímos aqui e a ata está registrada, foi publicada no Diário Oficial do Estado, era registrada em cartório, totalmente documentada. E eu poderia citar algumas pessoas que fundaram esta casa e que ainda hoje permanecem conosco.
a minha pessoa, a esposa o nome da minha esposa é Maria Edna Pessoa da Costa, Odaildo Taveira Rocha, Hernando do Vale, essas pessoas que continuam conosco. Mas tinha também João Oliveira, tinha Aldalécio Bezerra Nóbrega, Albanete Costa Nóbrega, tinha Carlos Antônio Dias do Nascimento, a sua esposa Josemar Dias, tinha o professor José Farias da Mata e sua esposa, Dona Edneide. Ainda tinha o pessoal de Campina Grande, que era Luzia Cordeiro, e o seu filho José Francisco de Souza Zeca. Eu gostaria de dizer que acho que foi a indução da espiritualidade para dar o nome desta casa, Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses. Porque desde o início da casa nós fazemos estudos. Nós tivemos aqui estudos de idosos. Nós fizemos a alfabetização de mais de 100 idosos. Nós tivemos também uma escola de informática, a primeira escola de informática gratuita da cidade, que fez com que várias pessoas tivessem a noção básica de informática. Nós fazemos quase que mês a mês estudos da doutrina, estudos mais aprofundados. Então é uma escola. Aqui é uma verdadeira escola. Apesar de ser também um hospital e um templo, um hospital que acolhe agora com essas curas espirituais, esses tratamentos espirituais, é um local de pessoas doentes. É um templo, quando todos os domingos à noite nós trazemos palestrantes para dar continuidade aos tratamentos que ocorrem na quinta-feira. Mas eu gostaria de falar agora para você, que não conhece a Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses. Venha, faça uma visita. Não com o propósito de ser espírita, não com o propósito de se tornar um membro da casa. Venha, assista às nossas reuniões públicas, assista aos nossos estudos, assista aos nossos trabalhos. Venha. Eu não estou te chamando para você ingressar na doutrina espírita. Eu estou te chamando para você ver um jeito diferente de vida. Nós temos só uma finalidade: caridade, o bem e o amor ao próximo. Venha à nossa casa. Venha e veja se você encontra nessa casa amor, a união e a caridade. A mediunidade, ela apareceu com meus 12 anos de idade, né? Onde realmente ela se apresentou com um caráter mais ostensivo. E quando ela despertou, foi através da vidência. Eu comecei a ver alguns espíritos na infância, inclusive de parentes que já tinham desencarnado, pessoas que já tinham ligações com minha família. E com o transcorrer da idade, com o passar do tempo, foram aparecendo as outras capacidades mediúnicas, né? A auditiva, a psicofônica, a pictografia. Mas aí, como apareceu um leque muito grande, a gente teve que se dedicar apenas a uma para ter um trabalho bem feito, né? Pela espiritualidade. O espiritismo ele apareceu para mim depois. Eu era muito católico, inclusive a minha pretensão era ser padre, né? Eu tinha uma pretensão de ser padre. Porém, os fenômenos com o tempo não estavam sendo explicados no tempo pelo padre da igreja, enfim. E aí aquilo gerou uma confusão imensa. A sorte que eu tive foi que no período que isso aconteceu, eu fui morar em João Pessoa, onde minha tia era frequentante de um centro espírita, e aí me levou para a instituição e foi quando eu comecei a ter as primeiras noções de espiritismo, com uns 12 anos de idade já. Né? E aí foi quando eu deixei o catolicismo e me tornei espírita. A mediunidade de cura para mim foi uma surpresa. Muitas pessoas, quando tomavam passe comigo, descreviam um certo alívio, né, imediato, que muitas vezes eu não sabia explicar. Eu achava que era só a intervenção dos espíritos. Em uma reunião mediúnica que eu participava, na antiga instituição que eu frequentava, onde iniciou-se o trabalho com a espiritualidade, José Grosso ele apareceu para mim, né? Eu só pude observar a palma das mãos dele, que vibrava numa intensidade de cor verde, verde puxando para azul, né? Uma cor mais ou menos variando nesse aspecto. E ele olhou para mim e disse assim: meu jovem, nós temos um trabalho a desempenhar a partir de hoje,
onde você pode ajudar muitas pessoas. Só vai depender de você aceitar ou não o nosso convite. Até então eu não via o semblante do Espírito, só a palma das mãos brilhando, e com o passar do tempo, nas psicofonias que ele foi dando, ele se apresentou como José da Silva, que aí pesquisando ele colocou lá o apelido de José Grosso, né? E aí ele perguntou se eu aceitaria o convite. De antemão, é lógico que é evidente, eu disse que eu não aceitaria, diante da certa resistência que se tem no meio espírita de se tratar de um fenômeno como a mediunidade de cura, né? E outros aspectos que são mais complicados dentro do trabalho de mediunidade de cura. Mas aí, diante da necessidade, a gente não teve como negar, a gente aceitou o trabalho, né? E foi quando, com o passar de mais ou menos 2 anos do trabalho, Dr. Hans José Grosso, na verdade, me informou que um outro espírito viria para nos auxiliar em casos mais complicados de câncer, problemas mentais, depressões, que era o espírito de Dr. Hans, né? Dr. Hans, ele apareceu e foi trazido pela equipe espiritual de Zé Grosso. Até então, aparentemente eu pensava que era um obsessor, porque era um espírito que apresentava uma conotação ainda muito rígida, pois, segundo a ele mesmo, ele tinha sido um dos médicos que participou do período nazista. E aí Dr. Hans começou a nos auxiliar nesses tratamentos espirituais, nos casos mais complicados, casos esses que a gente tem obtido aí um bom resultado, graças a Deus. Pelas pesquisas que a gente tem feito e pelo que ele tem dito, Zé Grosso, na verdade, ele não é um médico, né? No termo assim, da acepção da palavra espiritual, médico espiritual, mas um espírito que foi auxiliado por uma equipe médica após o desencarne dele. Na verdade, Zé Grosso, ele participou do bando de Lampião quando existente aqui na Terra. Ele era um cangaceiro, né? Desencarnou de uma maneira trágica, né? Porque ele informava a polícia onde o bando de Lampião ia passar. Desencarnou na mata, com os pés e mãos amarrados, os olhos furados, devido à traição, né? E aí Zé Grosso, ele se interessou, ele começou a estudar, pelo menos pelo pouco que ele me descreve, sobre a medicina espiritual. E aí começou a auxiliar, não só através de nossa mediunidade, mas através de outros médicos pelo Brasil afora, nos trabalhos de cirurgia espiritual, né? Lembrando que Zé Grosso, ele foi resgatado, no momento do desencarne dele, por Dr. Glaucus, que é um médico espiritual, e Sheila, né? Que é um espírito que ele nutre uma admiração muito grande. Na verdade, Zé Grosso, para mim, eu sou muito suspeito para falar dele, porque, primeiro, para mim é Deus no céu e Zé Grosso na terra. Porque ele é um pai, ele é um amigo, ele é um irmão, ele é aquele espírito que nos momentos mais difíceis nunca me abandonou. Não só como Dr. Hans, mas eu digo mais ele, porque ele é aquele espírito que nunca me abandonou nas horas mais difíceis. Então, sou eternamente grato a Zé Grosso por ter essa oportunidade de conviver com ele, né? É uma oportunidade valiosa. Eu nasci em Campina Grande, né? Mas eu me considero da cidade de Caraúbas, aqui no interior da Paraíba, né? Cidade do meu pai. Saí de lá para estudar na capital, né? E foi aí onde justamente começou a parte dos fenômenos, né? De evidência, dos fenômenos, das perturbações espirituais no início da mediunidade. E eu fui acolhido por uma tia que é mesmo que ser minha mãe, né? Foi ela que trouxe o espiritismo inteiro para a família, né? Onde a gente tem uma família, por parte de mãe, quase todos espíritas, né? 90% das pessoas de nossa família, por parte de mãe, são espíritas. Temos uma instituição já fundada na nossa cidade, através da nossa família. Tenho 28 anos, sou bacharel em Direito, né? Morro de medo de sangue, não tenho nenhuma aptidão por nada que diga respeito à medicina, porém, venho aí estudando com o transcorrer do tempo sobre medicina espiritual e magnetismo. São duas coisas que me interessam muito. O nosso corpo físico, ele é composto, né, pelo espírito, porém, para se chegar até o espírito, há uma série de corpos espirituais. Perispírito, corpo emocional, corpo mental. E cada corpo desse, ele responde a uma determinada vibração de emoção e de sentimento, né? Quando a gente passa a emitir sensações, vibrações de caráter negativo,
tende a atingir esses corpos e, consequentemente, o corpo físico ele adoece. Né? E a gente começa a ver que boa parte das doenças, a matriz ela parte mais de uma matriz a nível espiritual, refletindo na parte física. Então não é só o fato das religiões. As religiões têm um caráter positivo porque elas estimulam o hábito da prece, o hábito do contato, do religar e de se ligar com Deus. Porém, há situações em que essas enfermidades podem aparecer por influências espirituais negativas, onde, consequentemente, só quem vai poder observar isso com mais cautela é o médico de cura. O magnetizador ele vai auxiliar nesse tratamento, porém, ele não vai perceber com muita nitidez que tipo de influência está sendo realizada sobre aquela pessoa para provocar um estado de enfermidade. Allan Kardec, lá na Revista Espírita, ele faz a diferenciação entre o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. O magnetizador animal, que vai utilizar os próprios fluidos dele, ele tende a se cansar com mais rapidez. Porém, aquele que está se utilizando da mediunidade de cura, através da atuação direta dos espíritos, ele tende a ter uma resposta mais rápida e não se desgastar tanto energeticamente. Mas aí vem um porém. As casas espíritas, elas tendem a não querer desenvolver esses trabalhos devido ainda a uma falta de preparo com relação a esses médios e o grau de responsabilidade que é preciso. Um trabalho como esse de cirurgia espiritual, ele é muito bonito. Porém, nos bastidores, requer uma renúncia muito grande daquele que se dispõe a fazer o trabalho, de uma série de fatores, como também das pessoas que vão participar daquele trabalho. O tratamento espiritual feito com os espíritos, ele não visa só a cura do corpo físico, né? Porque é preciso que as pessoas se conscientizem de seu patamar de evolução. E como é que ocorre essa conscientização? Lidando com as suas emoções, com os seus pensamentos e com a necessidade de mudança de vida. Consequentemente, muitas pessoas buscam as reuniões de tratamento espiritual, multidões, como a gente vê na televisão. Porém, cabe às pessoas que estão participando do trabalho orientar e mostrar que essa melhora requer um certo preço. E o preço para essa melhora é a mudança de comportamento. Jesus, sempre que ia efetuar qualquer tipo de cura sobre as pessoas, ele sempre reportava a responsabilidade para a pessoa que estava enferma, ao dizer: a tua fé te curou, vai e não tornes mais a pecar. Então, naquela época, Jesus ele já tentava despertar as pessoas para uma mudança de vida, que não era só o curar fisicamente, porque às vezes a gente cura fisicamente, né? A pessoa sai melhor fisicamente, mas mentalmente ela continua enferma, tende daquela doença voltar para o corpo físico. Na intervenção espiritual, através das cirurgias espirituais, do magnetismo espiritual, os espíritos eles têm que trabalhar não só a parte física, mas a parte mental da pessoa. Trabalhar aquele nível de pensamento negativo, trabalhar as fobias, os medos, os cárceres mentais que provocam essas energias deletérias no corpo físico e geram aí as doenças orgânicas, psicossomáticas, psicológicas, enfim, dependendo do grau de pensamento que a pessoa está tendo naquele momento. Você muda, tende-se a curar-se. Você muda o seu padrão de pensamento, você muda a sua energia que envolve, então tende as suas células elas responderem de uma maneira positiva, trabalhando positivamente. Porque as doenças são justamente isso, são as células que estão trabalhando de um caráter desorganizado, desordenado. Quando a gente tende, através do pensamento, colocar que a pessoa se coloca numa posição de recepção, de autoencontro, de reflexão, consequentemente ela vai ter a plenitude de sua saúde. O tratamento espiritual que nós desenvolvemos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, ele está baseado na intervenção direta dos espíritos através da nossa mediunidade. E aí qual vai ser o diferencial? Os espíritos, através da nossa mediunidade, eles conseguem, com a utilização do ectoplasma das pessoas e do nosso ectoplasma, utilizar uma série de energias, de combinações fluídicas que são manipuladas, trabalhadas nos laboratórios espirituais para as curas físicas, como também a utilização de certos aparelhos que eu já pude presenciar muitos espíritos médicos no momento de atendimento trazerem para ser utilizados sobre as pessoas que ainda não foram desenvolvidos na medicina terrena, trazendo aí resultados positivos de melhoras mais rápidas, mais eficazes em quadros mais graves, como câncer, cardiopatias graves,
sequelas de acidente vascular cerebral. Aí a gente percebe uma melhora mais rápida e precisa com a intervenção desses cirurgiões espirituais, na utilização desses equipamentos. Desde quando comecei a estudar as obras de Kardec, eu vejo o Espiritismo como um consolo. O Espiritismo ele é um consolador. Então não existe hoje uma melhor forma no Espiritismo de consolar do que partindo para o trabalho junto das pessoas. A mediunidade ela veio para o povo, ela não veio para ser tratada como uma pedra que tem que ser guardada num cofre, mas ela existe para o povo, para o auxílio das pessoas necessitadas. Eu sou eternamente grato à oportunidade que eu tenho com a espiritualidade, mesmo diante das minhas imperfeições, dos meus desequilíbrios, das minhas perturbações, ser útil no momento de aliviar a dor das pessoas que buscam a casa espírita. Então, o que eu queria deixar de mais importante para as pessoas é que não percam a fé. Diante da maldade que a gente vive hoje, da descrença no bem, o bem ele sempre vai se sobrepor ao mal, ele sempre vai ser maior do que o mal. Então, nós estamos passando por um momento onde nossa fé está sendo chamada a ser renovada, revitalizada. E nada mais revigorante do que a gente vê a atuação desses espíritos nesses casos. Aumenta a nossa fé, traz uma sensação de bem-estar indescritível e deixa o coração da gente em paz, né? Com relação a críticas, todos nós, independente de fazer ou não trabalho, vamos ser criticados. Eu, a princípio do trabalho, Zé Grosso, eu me chorava muito por causa das críticas, porque as pessoas diziam que eu estava vaidoso, perturbado, que Zé Grosso não estava perto de mim, não tinha ninguém perto de mim. E uma vez eu em casa chorando, Zé Grosso se aproximou rindo e disse: filho, você prefere ser criticado sendo útil ou ficando em casa chorando? Aí eu disse: sendo útil. Ele fez: então seque suas lágrimas e faça o que é de sua competência. A árvore que leva muita pedrada é a árvore que dá bons frutos. Então não se preocupe, porque a pessoa que está se colocando no ato de lhe criticar são pessoas que não querem que seja feito o trabalho, que não fazem o trabalho. Então, independente de você fazer ou não o trabalho, você vai ser criticado. Então, que seja criticado produzindo. Então, hoje, Ítalo não se preocupa mais com nada do que as pessoas falam em relação à crítica, né? Com relação ao trabalho. Porque o próprio resultado é a resposta aos críticos. E muitas pessoas que já criticaram muito o trabalho, ao conhecer, mudaram de posição. Então eu hoje não me coloco numa posição de me preocupar com a crítica, mas de observar o trabalho, pois esse era o método utilizado por Kardec. Observar o que é feito pelos espíritos para chegar a uma conclusão mais direta. Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.